Muito boa tarde, saudações rubro-negras, eu sou Elano Maia. Vim aqui nessa sexta-feira, tarde de sexta-feira, para trazer informações para você que ama e que é apaixonado pelo Clube de Regatas do Flamengo. Esse aqui é o canal Fla Champion, um canal comprometido para trazer informações do mais querido do Brasil para você, tá certo? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, aciona o sino, tá certo? Das notificações, olhe bem, e escolha a opção todas, tá certo? Só assim o YouTube vai lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives. Mas sem perca de tempo, eu quero trazer informações para você, meu amigo, minha amiga, torcedor e torcedora rubro-negra, tá certo? A notícia que se tem aqui para essa sexta-feira, tá certo? Dia antes do jogo entre Flamengo e Volta Redonda, Flamengo estará jogando lá em Volta Redonda amanhã. O jogo será às 18 horas, tá certo? Esse jogo não será transmitido na TV aberta, só passará somente através do Fla TV+, e também do Pay Per View, tá certo? Só quem tem realmente contratado o Fla TV+, vai ter acesso, tá certo, a esse jogo, ou quem tem também o Pay Per View, né? Nem todos têm realmente a questão financeira para ter esses canais fechados, né? Seria muito bom se o Flamengo abrisse os olhos para isso. Mais uma vez eu toco nesse assunto. O Flamengo ele tem que olhar e observar que a torcida dele, que compõe a torcida, são pessoas humildes, né? Então o Flamengo seria muito bom se tocasse nessa questão aí e permitir com que os jogos fossem transmitidos através da TV. E é muito bom que o Flamengo, com esse jogo em Volta Redonda, tá certo? O Flamengo vai jogar também em Volta Redonda contra a equipe do Fluminense, né? E o que acontece? Esse jogo do Fluminense, meus amigos, era um jogo para ter acontecido, entendeu? Ou era para estar, no caso, marcado para o estádio Mané Garrincha, né? O que acontece? Por conta da variante Ômicron, né? Como eu já venho falando aqui há dias, o governador lá do Distrito Federal, no caso, ele não queria vamos dizer assim, liberar o público no jogo. E o que acontece? O Flamengo pensou em realocar o jogo para Cariacica, no Espírito Santo, mas lá também houve essa questão do impedimento, até da questão também de público também, e criou-se assim uma incerteza acerca desse jogo, mas já foi definido que o jogo será lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, tá certo? No próximo domingo, às 4 horas da tarde. E o Flamengo toma decisão mediante essas dificuldades, né, com relação também por falta talvez até de estrutura, né, do Estádio Luso Brasileiro. O Flamengo decide em mandar os seus jogos lá em Volta Redonda e mandará os seus jogos lá no Raulino de Oliveira. Eu digo com relação à questão de estrutura porque a gente vê que o estádio Luso Brasileiro não é um estádio que vá proporcionar uma estrutura adequada, né, para jogos, inclusive do poste, inclusive aí do poste do Flamengo e Fluminense, né? Acredito que o jogo entre Flamengo e Portuguesa realmente foi lá por conta de pertencer à própria equipe da Portuguesa, mas também o Flamengo ter feito um certo acordo com a equipe da Ilha do Governador. Mas o Flamengo toma a decisão e não vai mais mandar os seus jogos no estádio Luso Brasileiro, e sim lá em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, tá certo? Então eu vi como positivo, será muito bom, o estádio é maior, o estádio tem uma estrutura melhor, então vai ser excelente o Flamengo mandar os seus jogos lá em Volta Redonda. Mas o que eu quero trazer para vocês, meus amigos, que o Flamengo contratou, tá certo, um profissional para compor a área ali mais técnica do Flamengo, tá certo? O Henrique
Américo, né? Ele pertencia ao América Mineiro e ele é analista de desempenho, tá certo? Como eu falei, estava no América Mineiro, mas vai desde já fazer parte, né, do núcleo de coordenação de análise de desempenho, tá certo? E vai trabalhar aí defendendo as cores do Flamengo, trabalhando nessa área importante e que é muito utilizada pelos grandes clubes aí em todo o mundo, né? Analisar os desempenhos de cada jogador e ver onde é que se precisa melhorar em cada jogador de maneira específica. Então, o Henrique Américo ele vai compor esse núcleo, né, de coordenação de análise e desempenho do rubro-negro carioca. Mas vamos aqui tratar sobre outro assunto, né? O Flamengo acertou o empréstimo do Pedrinho, né, de 18 anos, filho do Beto, né, aquele Beto que jogou pelo Flamengo aí na década de 90, um meio de campo muito raçudo. O filho dele tem 18 anos, joga da categoria de base do Flamengo e tem contrato com o Flamengo até o final de 2023, porém o Flamengo acertou o contrato do jogador com o clube paranaense, né? O Azuis, lá do Paraná, e esse empréstimo será até o final desse ano, né? Do ano de 2022. Mas eu quero aqui trazer as informações, meus amigos, vamos falar aqui sobre uma notícia, tá certo? O Flamengo visa aí a contratação de um zagueiro. Essa informação é do portal UOL Esportes. Mauro César Pereira, né, que é da UOL, ele traz aqui uma notícia de que o Flamengo pretende contratar um zagueiro que joga no Campeonato Brasileiro. Aí a gente fica especulando vários nomes, né? A gente fica especulando o Dedé, mas o Dedé já é carta fora, né? Nunca foi pretensão do Flamengo ter o Dedé por essa época. Tem outros zagueiros aí, o Jeromel, tem outro zagueiro também que eu posso estar, o Kahneman, né? Também, mas são jogadores que já estão aí acima dos 30 anos e eu não sei se o Flamengo pretende colocar mais um jogador veterano ali entre os defensores do Flamengo. Eu acredito que não seja a intenção, né? Mas o Flamengo está de olho aí para contratar um zagueiro que joga no futebol brasileiro, né? Então, o que você acha, torcedor rubro-negro, tá certo? O que você imagina aí quem seja esse zagueiro? Se você imagina aí ou quiser deixar um comentário sobre um zagueiro bom que você acha que pode compor o elenco rubro-negro, tá certo? Deixe abaixo o seu comentário. O seu comentário é importante e é válido para o canal, tá certo? O canal Fla Champion. Deixe o seu comentário logo abaixo e vamos aqui de notícia, tá certo? O Flamengo programa viagem aí para Marcos Braz e Bruno Spindel para a Europa, especificamente para Portugal e França, né? Qual é a intenção do Flamengo de novamente voltar ali ao velho continente? O que acontece? O Flamengo ainda visa a contratação do Everton Cebolinha. O Flamengo não desiste. O Flamengo acredita que com o fechamento da janela europeia agora no último dia do mês, o Flamengo vai poder assim com mais tranquilidade fazer a negociação com o Benfica. Por quê? Porque outras equipes também estão interessadas no jogador. E com a janela se fechando, o Flamengo vai ficar a sós com o clube de Portugal para negociar. E o propósito do Flamengo é trazer o jogador por empréstimo, tá certo? De um ano, com o valor fixado. E isso é uma proposta do Flamengo de pagar 15 milhões de euros no jogador, que na cotação atual dá mais ou menos aí 100 milhões de reais. Eu quero saber da sua opinião, se vale mesmo esse dinheiro todo o Everton Cebolinha, se você contrataria ou não contrataria o jogador, tá certo? Deixe abaixo os seus comentários são importantes e válidos para o canal Fla Champion, tá certo? Eu quero aqui, meus amigos, falar também que o Flamengo começa a tratar da renovação do Vitinho, né? O Vitinho tá feliz
pelo fato de ter ganhado mais espaço no ano passado, né? Ele foi um jogador que atuou um pouco mais e dentro das suas atuações o Vitinho conseguiu aí despertar tanto para o Flamengo como para uma parte dos torcedores uma certa satisfação, né? E o jogador, de certa forma, ele está feliz e dá sinal verde aí para o seu empresário começar as negociações para tratar da sua renovação de contrato com o Flamengo, né? Vamos aguardar e eu quero saber também da sua opinião se você, torcedor rubro-negro, renovaria ou não renovaria com o Vitinho, tá certo? Deixe o seu comentário é muito importante, de grande valia para o canal Fla Champions, tá certo? Não deixe de se inscrever, ative o sininho das notificações, escolha a opção todas, tá certo? Assim o Flamengo vai lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives. Mas eu quero aqui falar, meus amigos, da notícia também, tá certo? Que eu venho trazer é somente que um comentário acerca do Léo Pereira, né? O jogador ele é agenciado pelo Scheid, que é ex-jogador também, e através de uma notícia que foi vinculada pelo Globoesporte.com, dá-se a entender de que o jogador já estava certo com o clube mexicano em questão salarial, questão de luvas, estava tudo certo para a assinatura do contrato, mas o que acontece? O Flamengo recusou uma primeira proposta, veio uma segunda proposta de 27 milhões de reais pelo jogador, mas mesmo assim o Flamengo resistiu e não acertou a ida do jogador para o futebol mexicano. E o que acontece? O Scheid, através dessa entrevista ao Globoesporte.com, ele relata aqui que estava realmente tudo certo e que ele, juntamente com o Léo Pereira, de certa forma pressionou o Flamengo para que o Flamengo aceitasse essa proposta. Eu vi até no calor aí dessas negociações que o Scheid, ele, em um depoimento dele, ele disse que seria bom tanto para o Flamengo quanto para o jogador essa contratação do Cruz Azul do México, né? Então a gente entende que o jogador ele realmente quis forçar a sua saída, já que ele, juntamente com o seu empresário, chegou até o Flamengo e somente exigiu que o Flamengo aceitasse, né? De certa forma, que o Flamengo aceitasse essa proposta do Al Hilal, mas o Flamengo, por conta de ter poucos jogadores na posição, jogadores vamos dizer assim, que tem uma rodagem maior, o Flamengo não aceitou a ida do jogador para o Cruz Azul do México, né? E o que acontece? Vamos falar aqui, para nós fecharmos esse vídeo, tá certo? Vamos falar sobre o Marinho. Gente, eu fui entre os 64 mil ontem na live do Guilherme Flazoeiro para acompanhar a vinda do jogador, do desembarque do jogador Marinho lá no estádio, eu tô com o nome estádio na mente, lá no aeroporto Santos Dumont, mas acabou sendo frustrada a ida dos jogadores lá por conta que a parte de segurança do aeroporto, vendo que não havia profissionais ali do Flamengo, né, questão de segurança ou alguém do Flamengo para receber o jogador, de certa forma abordou o jogador que já estava atendendo algumas pessoas, alguns torcedores ali, e retirou o jogador da linha de encontro com a torcida, né? E ele acabou saindo por outro portão de saída para não ter que se encontrar com a torcida, né? De certa forma, muitos ficaram chateados, alguns torcedores lá até se chatearam no momento e acabaram, de certa forma, ficando chateados e até xingando a atitude, né? Mas eu quero aqui enfatizar que não foi culpa do jogador, porque certamente, assim como foi com Paulo Souza, assim como foi com outros jogadores que chegaram no aeroporto Santos Dumont, havia ali profissionais
tá certo? De segurança e pessoas também do clube para receber o jogador. E não aconteceu isso com o Marinho, né? Então o Marinho ali, de certa forma, foi coagido, né, pela parte da segurança do aeroporto a sair por outro caminho. Então eu vejo que foi falha do Flamengo realmente e o jogador não tem culpa dessa questão toda. Certamente ele poderia ter peitado ali não, eu quero ir, eu quero me encontrar com a torcida, mas a gente não pode já começar a massacrar o cara por conta dele não ter barrado e nem peitado uma autoridade, ter ali se encontrado com a torcida, né? Eu acredito que o erro maior esteve ali no Flamengo e não ter enviado nenhum profissional da segurança e nenhum profissional para receber o jogador lá no estádio, não, lá no aeroporto Santos Dumont. Foi um erro do Flamengo e o Flamengo, meu Deus do céu, tem errado assim em coisas que eu acredito que o Flamengo já era para ter aprendido, né? A não ter alguns erros aí que são erro mesmo de clube principiante, né? Então o Flamengo precisa mudar essa cabeça. E o Flamengo, nessa viagem aí do Marcos Braz e do Bruno Spindel, né, para a Europa, vai também à França, visando aí um volante e um zagueiro, né? A gente vê aí que o Gabriel Paulista tá na mira do Flamengo, mas alguns quer que ele venha, outros não quer, por conta que o jogador tem muito histórico de lesão e pode dar trabalho aqui para o DM do Flamengo, né? O volante aí fica com vocês, se vocês quiserem deixar o nome de algum volante que jogue lá na França, que supostamente venha para o Flamengo, deixe abaixo nos seus comentários, tá certo? Os seus comentários são importantes para o crescimento desse canal, tá certo? O Michael foi-se embora, o Michael tá feliz da vida, mas se despediu da torcida rubro-negra e do clube também através de uma entrevista, né, ali na Flá TV. O jogador muito emocionado, o jogador muito emotivo, deixa o Flamengo aí após 2 anos de contrato, de 2 anos vestindo a camisa do Mengão, né? E eu quero torcer para ele, que ele venha ser muito feliz lá no Al Hilal e que ele venha fazer gols lá, inclusive em cima do Palmeiras, tá certo? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, não só hoje, mas para todos sempre, tá certo? E se você recebe essa palavra, diga amém e se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e saudações rubro-negras a todos vocês. Tchau, tchau, até mais tarde. Foi!